Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao seu podcast, ao podcast do Ilhéus Eventos. A partir de hoje estaremos aqui com uma jornada de histórias inspiradoras, em conhecimento e, claro, muita informação. Sejam muito bem-vindos. A gente poderia começar de uma forma diferente, mas não tem como fugir da realidade que a nossa cidade vive, né? Que teve aí essa situação das chuvas. Para isso, a gente trouxe o secretário de Infraestrutura, Átila Dócio, que vai estar aí esclarecendo alguns pontos importantes para a população. Átila, seja muito bem-vindo, meu querido. É uma satisfação, né? Poderíamos estar abordando outros assuntos, mas a gente não tem como fugir da realidade que o nosso município vive. Uma satisfação estar aqui nessa nova frente de trabalho aí que o Ilhéus Eventos se encontra. A gente vai, infelizmente e felizmente, estamos aqui abrindo esse programa com essas informações, mas realmente essa chuva foi um marco em Ilhéus e não poderia ser diferente, até ter esse conhecimento amplo que a sua plataforma disponibiliza, tem um alcance muito grande, né? Então a gente vai estar apresentando informações e desmistificando outras. O quão crítica é a situação de Ilhéus nesse momento após as chuvas recentes, Átila? Você falou, eu acompanhei uma entrevista recente, que o cenário é de guerra. Mas a equipe da Secretaria de Infraestrutura está com esse ritmo de guerra? Com certeza. Um pedido do prefeito Marão, onde nós estamos em campo desde as 5h30 da manhã, referente às fortes chuvas que vieram a causar grandes danos em Ilhéus no dia 23, no fatídico dia 21, 23, na verdade, 21 do mês 4 de abril, feriado Tiradentes. Esse histórico, eu vou iniciar explicando o histórico de Ilhéus referente às chuvas. Enfrentamos aí as chuvas de 21 de dezembro de 2021. Enfrentamos as chuvas de dezembro de 2022. Mas essas chuvas foram ao longo de talvez até maior do que 48 horas. Chegando a mais de 200 milímetros numa extensão aí de 72 horas, entre outras situações. Só que essa chuva de 21 de abril, na sexta-feira, foi uma chuva histórica devido ao fato de terem sido 187 milímetros em apenas 8 horas. História de Ilhéus referente a essas chuvas, nós temos em 2008, aonde infelizmente Ilhéus tiveram 2 óbitos e aonde se iniciou a Defesa Civil. Nós tivemos em 2013 que foram 190 milímetros em apenas 5 horas. Realmente foi uma catástrofe. E estamos tendo agora, infelizmente, esse volume de 187 em 5 horas. O que ocasionou? Ocasionou grandes alagamentos. A sorte foi que a maré estava seca, totalmente seca. Melhorou o escoamento. Durante a tarde, a cidade já não se encontrava com grandes alagamentos. Mas, infelizmente, a questão dos altos, que já vinham sofrendo alguns problemas referente a 21 e a 22, tiveram grandes deslizamentos. Acredito, como o João André, que é o coordenador da Defesa Civil, ele mesmo relata que não tem histórico do volume de deslizamentos que Ilhéus teve. Rapidamente preparamos equipes de campo. Desde as 6 horas estivemos em campo. Uma notícia, Johnny, que o número da Defesa Civil, ninguém atendia, eu estava dando erro. Fake. O que acontece era o seguinte: João estava ao meu lado às 6h pouca da manhã, aonde não parava. Segundo a segundo, era mensagem de WhatsApp ou ligação. Prontamente montamos, como era um feriado, ninguém esperava isso, montamos uma equipe de central de atendimento, composta por 4 pessoas, aonde dali nós começamos a cadastrar as ligações telefônicas, ligação por WhatsApp e mensagem por WhatsApp. Então dali nós fizemos uma central. Preparamos as equipes emergenciais, foram 4 equipes emergenciais compostas da Defesa Civil, Assistente Social e Bombeiro Civil. Preparamos uma patrulha mecânica para atender as vias que estavam obstruídas. Todo o centro aqui, próximo ao viaduto, acesso à antiga ponte, Princesa Isabel, acesso ao Vilela, Palmares, dentre inúmeras áreas. As enchentes ocorridas de 21 e 22... não foi uma chuva específica em Ilhéus, como foi agora. Foi uma chuva em todo o extremo sul e no cenário baiano, aonde vinha uma contribuição de água através do rio Cachoeiro e Rio Almada, desde as cabeceiras dos rios
até o destino final, que era Ilhéus. Então, essa contribuição foi um volume muito maior do que o volume que caiu em Ilhéus. Imagine, você teve uma contribuição em Itabuna, todo o volume de Itabuna veio para Ilhéus. Você teve a contribuição de chuva em Itapé, todo aquele volume de Itapé passou por Ilhéus. Então, por isso que tiveram aquelas grandes enchentes. O que eu falo referente aos pontos de alagamento é a Avenida Soares Lopes, o centro da cidade, o bairro Vilela, bairro Nossa Senhora da Vitória, Iguape, São Miguel? São Miguel. Como Ilhéus é um nome ilha e é rodeada ou de mar, de rio, manguezal, enfim, quando esse nível está seco, o escoamento da água é mais fácil. Você tem aqui a Praça Cairu. Pegaram um peixe na Praça Cairu. Ali o pessoal da CDT, já de tinha novo. acontecido isso antes. Isso mostra que o peixe, ele entra pelo sistema de drenagem, que é quase o mesmo nível da Baía do Pontal. Ele entra por ali e sai pelo bueiro. Parece que é mentira ou brincadeira, mas é fato. Quando meu amigo Thiago, irmão de vaca ali, né, Periquito, quando o Periquito mandou a foto do peixe, tinha que te pegou aqui na Praça Cairu. Eu falei, rapaz, não acredito. É a comprovação que está quase no mesmo nível. E outras situações aí. Você, pegando até o que ela disse aqui, de que poderia ter sido pior. Por que poderia ter sido pior? Teve algumas intervenções que anteciparam essa... Nós tivemos um serviço, vou estar enviando no WhatsApp para você disponibilizar também. Nós tivemos um serviço de prevenção em 16 localidades durante 15 dias. A Defesa Civil não é só no momento da chuva. A Defesa Civil é reconhecimento das áreas que necessitam manutenções. Então é um trabalho contínuo, Um trabalho independente, contínuo. porque o assunto só vem à tona quando acontece a chuva. Quando acontece a chuva, que aí agrava. Mas existe um trabalho de prevenção. O que é esse trabalho de prevenção? Quando vocês passam, quando a população passa de carro e vê no morro aquela lona, meu Deus, por que espalhar a lona? Como funciona esse processo? Esse processo, às vezes, a população, por não ter uma área, por não ter facilidade da compra de um terreno, constrói um alto. O município não tem uma estrutura de fiscalização. Não é que o município seja omisso. Não tem uma estrutura de fiscalização. Pode-se aumentar 6, 7, 8 equipes, mas não vai conseguir atender todo o município de Ilhéus. Essa é a realidade. Mas a Secretaria de Ordem Pública, o colega Barreto e a Secretaria de Meio Ambiente já estão desenvolvendo algum plano referente a isso. Mas voltando ao assunto. A pessoa necessitando de ter uma casa própria, por não haver antigas políticas de habitação, chega na área do morro, constrói. Ela, para poder ampliar a casa, é todo um serviço gradativo. Ela retira o barro do fundo da casa e lança para frente. Esse barro que o morador lança para frente, não estou falando que são em todos os autos, não quero falar que são todos os moradores, mas acontece isso em larga escala. Esse barro que o morador joga para frente já não é um solo natural. A chuva que tiver, a casa que foi construída com telhado, a água vai cair no telhado, essa água vai sair pela rua e vai lavar o barro que ele jogou na frente. E já desliza para a casa do vizinho. E a casa dele, que ele escavou, a saia do talude. O talude está todo desestabilizado. O que acontece? Acontece o escorregamento do material. O deslizamento do barro, da encosta, do que for. Então, é uma cadeia de ações que se precedem e efetivam esses deslizamentos em larga escala. Tiveram aí 3 programas de habitação. Morada do Porto, Sol e Mar e Residencial Cachoeira. Muito dessas casas aqui foram, teoricamente, famílias que saíram de encostas. Só que devido a uma questão de acompanhamento, normalmente essa pessoa sai dessa casa da encosta, ela até recebe algumas, outras não conseguiram, infelizmente. Eu não posso aqui estar falando, não quero estar falando questão de politicagem, nada disso. Sim. Não posso aqui estar falando com efetividade do fato. Mas algumas receberam, outras não. A que recebeu foi para o Minha Casa Minha Vida, mas a casa continuou lá. A casa que não deslizou. Mas essa casa continuou lá, ela vendeu ou ela alugou. E essa casa hoje enfrenta algumas questões de deslizamento. Sendo que existem casas, na Princesa Isabel, por exemplo, na rua ali,
na Quinta Travessa, ao fundo daquela igreja católica, se eu não me engano é Rio do Raposo, Ninho do Raposo, algo do tipo. As casas não estão construídas em costas, mas devido ao volume de chuva também, a encosta veio a ceder. Isso acontece, sabe? Mediante a isso, Átila, qual é o trabalho que se faz? Trabalho de prevenção, que nós estávamos iniciando a conversa aqui. Esse trabalho de prevenção é o simples esticar a lona. A gente vê aquela lona preta, mas não tem outro trabalho que, em curto prazo de tempo, consiga mitigar a questão da erosão. É um paliativo, porque a água, né? ela não fica em contato com o solo, essa água ela encosta na lona e ela escorrega e vai embora. Entende? Foram 220 milímetros em 72 horas, nos 3 dias, certo? Nós estamos desenvolvendo o PDE, que é Plano Diretor de Encostas, para que, com esse Plano Diretor de Encostas, a gente possa buscar recurso ao governo do estado, ao governo federal. O município de Ilhéus, ele tem 26 autos, sendo que ao longo desses 26 autos foram cadastrados inicialmente 32 localidades para serem atendidas com a geomanta. A geomanta é uma proteção mecânica nas encostas, que é feito com... Primeiro, se faz uma impermeabilização do solo, depois se aplica um gel, para que a água não tenha contato com esse barro. E nós temos 19 encostas cadastradas para a construção em si. Certo? É o trabalho que nós vamos desenvolver ao longo tempo. Ok? Um dos vídeos que mais repercutiram foi aquele do Auto Socorro. Tô com a fala sua aqui. Não dissolveu por completo. Desceu menos de um terço da obra. É um leigo falando aqui. Mas o ideal não era que não dissolvesse nada? Se é feita uma estrutura, é para que não aconteça isso. Com certeza. Compreendemos que é uma chuva que não era esperada. Mas ela aconteceu. Então significa que ela poderia acontecer e aconteceu. Então... O que aconteceu ali? Em Salvador, agora, na obra privada, cedeu encosta também. Cedeu encosta, afetou, se eu não me engano, 5 ou 6 casas. Uma encosta do Carrefour. Uma obra privada. Não estou querendo comparar a questão do privado com a questão pública, mas é mostrando, porque às vezes a gente fala que o privado é melhor, o serviço público, mas não. E por isso eu estou querendo balançar isso. É obra. Obra é obra. Obra é trabalho. Obra, infelizmente, não é para acontecer, mas acontece em retrabalhos. O volume de chuva foi inesperado. Na história de Ilhéus, só houve isso próximo em 2013. É um volume inesperado. O que aconteceu ali? Nós temos cerca de 500 metros de encosta, onde nós temos 3 modalidades de serviço, devido às condições da área. Nós temos o muro de flexão, nós temos o solo grampeado e temos a cortina tirantada, que são metodologias se adequando ao tipo da encosta, que a encosta é toda robusta, né? Nem todo o serviço, nem toda a metodologia executiva se adequa àquela encosta. Aquele trecho com o muro de flexão. Nós temos outros quase 350 metros à lateral, que não cedeu nada. E dessa mesma metodologia, que é o muro de flexão, falando uma questão um pouco mais técnica aqui, que é uma alvenaria estrutural, que são os pilares e sapatas e blocos. Nós tínhamos ali um trecho de 150 metros executados, que não haviam finalizados. Cederam 70, 60 ou 80 metros disso. O restante ficou em perfeitas condições. É triste falar isso, mas é a realidade. Precisamos encarar duramente e tecnicamente para dar respaldo à população. Nós estamos com o CREA municipal e estadual para preparar um laudo sobre. Nós contratamos 2 doutores, um da UFBA e outro da USP, para elaborar um laudo sobre o ocorrido. Não foi uma má execução do serviço. Não foi que a obra estava um lapso temporal muito grande. Nós trouxemos esses doutores e chamamos o CREA para junto para realmente constatar o que houve. É o tipo do solo que realmente naquele trecho é o chamado cunha de ruptura. É onde o solo estava mais fragilizado. Foi a metodologia do serviço que fez uma sobrecarga no solo. Não foi má execução.
não foi material de péssima qualidade, porque eu falei no tabuleiro que ele escorregou. Não houve um colapso da estrutura. Os pilares não eclodiram, os pilares não se romperam. Simplesmente como você vê no vídeo, tem muro que está inteiro. Ele deitou. As estacas que são perfuradas no solo, ela não rompeu a estaca. Ela saiu de todo o solo, estaca de 3 metros. Então nós trouxemos esses doutores em geotecnia para fazer uma análise do solo mais aprofundada e temos realmente o respaldo disso. Finalizando essa etapa de laudos e perícias, a gente vai fazer a limpeza na encosta e vai utilizar outra metodologia, outro projeto com a própria empresa, não fazendo dano ao erário para se manter a lisura referente à obra. E o cronograma disso vai ser a curto prazo? Vamos tentar. O que vai demorar é a sondagem de solo, é o laudo. Eu acredito que a gente tenha Tendo essa aquele resposta, já cenário. inicia esse processo Eu acho que de a gente execução. tenha aquele cenário ali, vai ser uma prioridade do governo total, até para sanar esse fato. Eu acredito que a gente tenha aí cerca de dentro de 1 mês e meio, com 2 meses, a gente consiga finalizar aquele serviço. E o viaduto Catalão? Será que há necessidade de intervenção? Já foi feita a O viaduto avaliação? Catalão Tem risco? não tem risco. O viaduto Catalão não tem risco nenhum. Ao contrário, com a recuperação do sistema de drenagem, que antigamente descia por baixo do viaduto Catalão, era horrível. Com essa recuperação do sistema de drenagem, a água cedeu, a água cortou o talude com muito mais força. A água que vinha de contribuição, né, do viaduto Catalão. E aí veio a ceder aquele material. Já levantamos aqueles serviços para ele faz parte do projeto referente à construção da escala drenante para dar seguimento ao serviço. Mas não existe nenhuma condição de houver um colapso ali, um deslizamento do viaduto Catalão, das cabeceiras do viaduto. A escola que foi inaugurada agora no CSU, o muro cedeu. Inclusive repercutiu bastante isso. A prefeitura pode fazer algo ali ou não? Vai ter que ser o governo do estado? Já tivemos uma reunião com a empresa. A empresa já proporcionou algumas melhorias no sistema de drenagem. Johnny, aquele muro, quando não existiu o colégio, aquela comunidade ali simplesmente virava a água com barro. Porque aquilo ali era só barro. Aquilo ali era um lixão. Existia um colégio, uma creche renascer antiga, mas era só mato naquele trecho. Então, o que se acontece? Agora está com o colégio. Tivemos a reunião ontem com a Condé. Amanhã a secretária de Estado, a doutora Adélia, vai estar presente. Será feita uma manutenção ao fundo referente a uma área de solo que reprimiu a água e canalizou a água toda para o colégio. Tivemos em campo, fizemos uma análise daquilo. Os danos que tiveram ao colégio, a empresa irá sanar. Agora, essa questão da encosta, o município já botou uma máquina lá para... Encosta não, desse volume de barro. Para retirar esse barro e dar fluidez à água para não ficar represada como ficou nesse caso. Está tendo algum tipo de campanha de conscientização da população para reduzir, né, o lixo nas ruas? A questão desse comportamento de construir próximo a encostas ou de modo que prejudique a encosta, porque, assim, se são pessoas que são as próprias responsáveis, né? Indiretamente, porque Em grande todo parte mundo das sabe, vezes, né? né? Em grande Isso parte que eu ia das falar. vezes. Algumas Em vezes, algumas não casas. as pessoas que conheceu disso, da população que está assistindo, falar a culpa é da população, não, de forma alguma. Sim. Existem alguns casos que são isso. E outros casos, como eu expliquei da rua Ninho do Raposo, que a casa, infelizmente, está ali, a encosta cedeu devido ao volume de chuva e a população acaba sendo prejudicada. Fenômeno natural, sim. Exato. Mas no caso, o ideal não seria também, né, além de toda essa prevenção aí que já está sendo feita e tal, conscientizar as pessoas de alguma forma, né, para que elas façam a parte delas, mas assim, conscientizar de maneira eficaz, de maneira efetiva, porque todo mundo sabe que não pode jogar lixo no chão. Né? Não seriam cabíveis, no caso aí, intervenções mais pesadas quanto a isso, já que a prefeitura não tem condição de fiscalizar como deveria, como foi dito. Você
a sua pergunta foram duas. Sim, A questão de lixo nas ruas, sim, que afeta diretamente os alagamentos, em uma grande parte. Porque não é só o lixo que fica na grelha do bueiro. Existe o lixo que consegue descer, mas lá na drenagem, na saída, ele se acumula. E esse acúmulo lá, eu vejo alguns vídeos, Johnny, Sim. que nas bocas de lobo existem algumas cestas. Certo? sim. É bacana aquilo. Sim, eu vi, Aquilo é um trabalho de realmente. prevenção. Só que deixa eu explicar. Ameniza também, né? Ameniza, com certeza o que acontece. Você já imaginou, na prática, eu conversei com algumas secretarias, até de fora do estado da Bahia. Na prática, porque você vê casos específicos de pessoas divulgando isso na rede social. Sim. Mas é difícil, quando vocês viajam, podem analisar. Você não é corriqueiro ver aquilo. Por quê? À medida que você bota aquela grelha na boca de lobo, aquela tela, quando o lixo se acumula, você não vai conseguir ter gente para limpar as grelhas no volume de alagamento. Parece que é só colocar a cesta lá e pronto, né? Mas não é isso. Existe a questão de, não é da manutenção também, mas é a questão da retirada da grelha no momento da chuva. Sei lá, na cidade existem 2.000 bocas de lobo com a grelha. E aí, na hora da chuva, como é que limpa? Porque senão prejudica. Fecha ali e a água não escoa. Mas, enfim, sua pergunta. A questão do lixo nas ruas. A Secretaria de Serviços Urbanos, acho que tem alguma política de limpeza referente às vias e a educação para isso. E a questão dos autos referente ao lixo ou à população que está em área de risco. Nós temos uma equipe da Defesa Civil, que é o João André. Ele é desde 2018, desde a fundação da Defesa Civil. Toda essa população que está em área de risco, ela sabe o risco que ela pode passar. O João André, ele faz um trabalho para todas essas áreas que conhecem João André. Eu acho que João André não fica 2 meses sem passar novamente naquele mesmo morro, vamos Sim. dizer assim. Então, ele tem conhecimento, ele fala com as pessoas, olha, gente, não pode cavar aqui, olha, gente, aqui não é um local bacana para vocês morar. Mas, infelizmente, existem algumas pessoas que atendem, outras não. Essa política de educação referente aos desastres de encostas é feita assim. O João André passa fazendo essa comunicação. Lembrando que nem todo mundo deixa de atender por uma questão de educação. Às vezes a pessoa deixa A necessidade. de atender. É A a necessidade. necessidade. Esse negócio da conscientização, a Tati estava conversando mais cedo aqui, que ela sugeriu, inclusive, essa conscientização ser dentro da própria prefeitura, Dentro com da própria servidores. prefeitura. Pela quantidade de servidores que temos no município, fazer uma comunicação interna sobre isso, que isso vai espelhar, né? As pessoas têm famílias que vai... Ótima Exatamente. prática. Né? A gente vai estar levando isso daí. Com certeza. A drenagem do município, porque a gente fala muito das encostas, né, dos morros, mas o centro de Ilhéus não gera grandes prejuízos, mas gera muitos transtornos. Com certeza. Com certeza. Problema de décadas. Isso não vai cair no colo de Marão nem no seu. Exato. É um problema de décadas. Mas em algum momento tem que ser resolvido. Com Eu acho que o certeza. prefeito que resolver isso vai entrar pra história. Vai. Aí ele não perde mais uma eleição. Não há plano para isso. Na O que verdade, falta? É o que custo que é acontece? alto. O que pode ser feito? O que acontece? O prefeito Marão, em 2018, ele conseguiu um recurso de asfalto, junto com a Condé, no governo do estado, na época o governador Rui Costa. Um detalhe, o governo, o órgão da Condé não queria nem conversar com o município de Ilhéus, devido a alguns recursos anteriores que não haviam sido prestados conta, a título de conhecimento. Mas o prefeito Marão foi lá, conseguiu o recurso, e na execução do recurso, precisavam algumas melhorias de drenagem. Nós fizemos uma melhoria de drenagem subjetiva ali em frente ao fórum. Antigamente chovia, o fórum ficava ali, o pessoal botava uma passarela, porque o fórum ficava Eu lembro. os 2 turnos alagados. Eu lembro. Não solucionou o problema, isso é fato. Mas hoje, pelo menos, a água escoa com alguns minutos. Existe o escoamento d'água. Nós fizemos ali na Rua da Linha, nós fizemos aqui perto da Euclin, nós fizemos ali no Chaveiro Real, nós fizemos ali na Pão Central, nas vias principais, né? Nós fizemos uma melhoria. Na Canavieiras ali, na Avenida Aí, Canavieiras. vamos lá. Nós fizemos uma melhoria ali na Praça Cairu, em frente à Infor Laser,
que fazia um alagamento horrível aquilo ali. Nós fizemos essa melhoria. Isso em 2018, 2019. De lá para cá tiveram algumas emergências também em serviços e a gente não conseguiu retomar essas ações. Temos alguns problemas crônicos, como ali na Avenida Canavieiras, na chegada da Avenida Soares Lopes. Isso, é dali mesmo que eu tô falando. Está existindo uma requalificação da praça ali, se eu não me engano. Me faltou o nome da praça agora. O que é aquele negócio ali? Está tendo uma construção ali, uma reforma da praça ali, com a empresa privada, que aí não tenho muito conhecimento, que já parte da Secretaria de Indústria e Comércio, aonde é necessário, já está na nossa programação, a recuperação daquela drenagem. Então, aquela drenagem, o município terá condições, sim, de fazer a recuperação. A drenagem da Avenida Soares Lopes, nós temos um anteprojeto referente àquela contribuição d'água. Ele precisa ser aprimorado e buscado recurso. Temos ciência, sentamos, conversamos com o prefeito Mário. Nós vamos desenvolver um projeto macro referente a essa drenagem e o plano diretor de encostas para buscar recursos referente a isso. Falando de drenagem, nós temos aqui N vias que foram sanadas e serão sanadas, como também a requalificação da Zona Norte. Aquele trecho ali da Barra, Sim. aquele trecho do Cominho, do Corante, tem todo um projeto ali de sistema de drenagem, aquele trecho do Iguape, de sistema de drenagem, que com a recuperação da Zona Norte, ele será requalificado. Então, ali foi uma macro drenagem que o prefeito Marão conseguiu e já vai estar executando essa etapa, acredito que dentro de 1 mês ou 2 meses. Os recursos que vêm do governo federal, por exemplo, agora foi decretado situação de emergência. Não é a primeira vez. Quando vem esse recurso, ele não é suficiente para resolver de maneira definitiva o problema? Não. O que acontece? A chuva de 2021, nós conseguimos, se eu não me engano, 300 mil de recurso. Para que esse recurso? Para dar manutenção no sistema É viário. uma ajuda, na verdade. É uma ajuda. É um complemento. É um Porque complemento. quando fala governo federal, a impressão que dá, opa, Não, agora vai chegar um... Vai chegar um Vai leite chegar- aí. Não, a impressão que tem é essa, né? É verdade. Existem alguns recursos do governo federal de encostas. O prefeito Marão fez o Alto da Palmares, um trecho do Alto do Narival, Avenida Esperança. Esse recurso o prefeito Mário conseguiu em 2018, 2019. Ponto. Executou e prestou conta. 3 encostas. Nas chuvas de 21 e 22, o prefeito Mário conseguiu mais 2 encostas, que é o Alto do Amparo. Quando você vai ali sentir o Parque Infantil Saracubicheque, você já vê a encosta fazendo o trabalho, que é o Alto do Amparo, e um segundo trecho do Alto do Narival. Agora vamos continuar o trabalho para conseguir novos recursos e dar-se seguimento. É porque assim, ó, veja bem como é um pouquinho difícil de entrar às vezes na cabeça da pessoa. certeza. Porque veja bem, o recurso que vem, né, de fora não compensa, né, como o senhor acabou de colocar aí. E os próprios recursos da cidade, porque veja bem, como uma pessoa leiga Pode aqui perguntar falando, tranquilamente. eu não entendo, é uma dúvida que eu realmente tenho, assim, pessoal. Por que que as coisas aqui em Ilhéus são tão caras, né? É uma cidade de custo de vida alto, se você for levar em consideração as cidades vizinhas, né? Em cidades pequenas, né? Vamos dizer assim. Mas em outras cidades que são turísticas, como, por exemplo, Porto Seguro, a cidade também é uma cidade de custo de vida alto, mas isso é justificável com o turismo. A cidade investe em turismo e vive do turismo. Mas aqui em Ilhéus, a gente não vê tanto investimento assim na área do turismo. A gente vê coisas caras, né? O custo de vida da cidade é alto. E ainda assim, né, toda a contribuição da população não é suficiente para poder resolver problemas que são básicos, né? Problemas básicos como esses de entupimento, de... Você fala em né? relação à arrecadação. Isso Acho que seria em isso. relação à Pronto, mas arrecadação. vamos lá. Bom, não é que as obras sejam caras. Vou te explicar uma coisa. Uma obra de encosta é uma obra cara. Não, eu quis dizer Mas eu entendo. Se o município tem recurso próprio para poder fazer o mínimo. É isso que eu vou te Exatamente. explicar. Todo o serviço orçado e executado é feito em cima da tabela SINAP.
Eu vou chegar até aí. Sim. Mas é necessário explicar isso até para que a população também tenha conhecimento desses fatos. É feita tabela SINAP, que é o Sistema Nacional de Preço, Sim. com memória de cálculo. E com a conclusão do serviço é prestado conta, tanto a Caixa Econômica quanto o governo federal ou o governo do estado. Sim. Isso aí é metro quadrado contado na vírgula. Pronto. Uhum. Mas, Átila, ok. E sobre o município? O que o município fez? O município de Ilhéus lançou o Caminho dos Altos em 2021, 2020, início de 2022. Em 2021. O Caminho dos Altos nada mais é do que a execução de escadarias, sistema de drenagem para os altos, acessibilidade com corrimão e rampas de acesso, iluminação de LED e recuperação de praças com grafite, que traz uma humanização para o bairro. Sim. Nós já temos empregados aí cerca de 6 milhões para os Caminhos dos Altos. Tivemos benefícios para o Alto do Amparo, Alto do Legião, Alto do Coqueiro, Alto do Mambape, junto com o Paraguai do Nelson Costa. O município de Ilhéus já teve de serviço de mutirão, que é aquele concretão do Marão, o chamado, com a comunidade. Às vezes a gente não tem um recurso para fazer a pavimentação da rua, mas o prefeito Marão disponibiliza o paralelo, o cimento, disponibiliza o cimento, a areia, a brita. Então a comunidade faz aquele concretão. Sim. Nós tivemos ali na Vila Freita, nós tivemos no Nelson Costa, tivemos no Alto da Conquista, inúmeras áreas, ok? O município de Ilhéus presta serviço em algumas localidades de sistema de drenagem, aonde não tinha. Ali no Cominho, era uma comunidade que alagava e chegava aí a água a 1 metro, 1,5 metro de água de alagamento. Imagina o que é isso. Nessa chuva eu tive lá no Cominho, nada alagado. No Nelson Costa, eu estou falando Cominho na Zona Norte. Sim. Na Zona Sul, no Nelson Costa, no Paraguai, na Rua da Boa Vista, até feto já foi encontrado lá. Nossa. Toda a chuva que tinha, nós tínhamos problemas lá. Fizemos um escoamento, já foi sanado. Está só finalizando a pavimentação. Então, existe serviço empregado. É por isso que eu comentei com o Johnny. Eu falei, Johnny, deixa eu ir aí no Ilhéus Eventos, me abre um espaço aí, para eu comunicar à população as ações que são feitas. Sim. Porque, às vezes, é muito trabalho desenvolvido na rua. E quando eu vejo a comunidade olhando, a Mara está fazendo nada, eu falei, isso não é verdade. Então eu preciso de plataformas de mídia para estar fazendo esse bate-papo. Fazer a exposição, e explicando isso daí. Sim, Tem que criticar, mas também reconhecer que são feitos. Exato. E a crítica construtiva é bem-vinda. Sem um conhecimento adequado, você fez algumas perguntas e eu tentei mostrar com ações. Aqui não é uma conversa política, aqui não é uma conversa partidária, é uma conversa técnica embasada e que eu convido para que possam enxergar. Sim, eu aqui estou representando o povão. Exatamente. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Qual é o papel das outras secretarias nesse processo de recuperação? Bom, nós fizemos algumas ações e estamos mantendo essas ações e eu vou estar apresentando aqui quais foram a partir do dia 21 às 6 da manhã, certo? Nós tivemos o primeiro atendimento, que é a equipe emergencial. Foram 4 equipes atendendo as ocorrências. Nós tivemos o social fazendo o cadastro e mapeando números dos abrigados, desalojados e afetados. O social já está realizando a entrega de donativos. Luiz Gama, Nossa Senhora da Vitória. Quais são os donativos, Átila? Cesta básica, colchão, kit dormitório, kit higiene, aonde o prefeito Marão conseguiu uma quantidade inicial com o governo do estado. Prontamente também existiram as patrulhas mecânicas, que foram a Secretaria de Serviços Urbanos e a Secretaria de Infraestrutura, com caçambas e retos, tirando o barro de deslizamentos que ficaram nas vias, isolando as vias. Tivemos tentativa com a Coelba para resolver a questão de postes que estavam perto de cair ou caíram, como na entrada do Vilela, em alguns altos. Estamos tendo serviço de desobstrução de canais na Avenida Soares Lopes, Vilela, Nossa Senhora da Vitória e ali no final da Urbs, próximo ao Colégio Caique.
Temos a equipe de limpeza manual com a Secretaria de Serviços Urbanos, fazendo a desobstrução de alguns bueiros com hidrojato, limpando inicialmente o calçadão, estava com a nata de lama. Vários pontos, já tá marrom, essa daí tá marrom. Marrom. Entende? Não, mas é interessante ele falar, porque assim, a gente, o que as pessoas pensam mas é tanto dinheiro e não tem dinheiro para fazer essas coisas, mas na realidade Tá os fazendo, serviços vão acontecendo. Mas eu vou lhe contar, é você andar na rua, vocês vão ver as máquinas trabalhando. A Princesa Isabel, a máquina passa retirando entulho ali 2 a 3 vezes por dia. E a comunidade, com esse sol, graças a Deus, está retirando o barro do fundo da casa e lançando para frente. E tem muito barro. Ainda tem centenas de viagens de caçamba armazenadas no fundo das casas. Então nós temos uma equipe de poda e corte que estão com a Secretaria de Serviços Urbanos retirando as árvores que estão caídas em fundo de casas ou prestes a cair. Nós temos a equipe de drenagem, de manutenção. Hoje essa equipe de drenagem está em 7 localidades. Eurotil de Melo no Pontal, Residencial Vilela, Alto do São João do Vilela, Pacheco, aquela ladeira próxima ao Premier, Pacheco, acesso ao Itão, Santo Antônio de Pádua, na entrada da URBS, ali no PA da Zona Sul, a Baixa Fria, a ladeira de Teresópolis, que dá ao Colégio da Piedade, parece que jogaram uma bomba naquilo ali. Então nós temos aí, na verdade, 8 localidades diferentes de serviço, só de equipe de drenagem e paralelos, né? Então, eu elenquei aqui algumas ações referente às ações do governo. Às vezes parece até que é uma fala conduzida, mas não. Isso aqui são equipes e serviços. Vocês podem estar constatando Mas ainda que fosse, é necessário pontuar. Sim. É necessário pontuar. E com uma demanda altíssima como a cidade está tendo, não seria interessante também uma contratação de mais funcionários ou para atender a demanda, né? Iniciativa privada de alguma forma contribui, Isso. empresas. O que acontece? Vamos lá. Há uma comunicação, de repente, com o governo, com grandes empresas. O gabinete foi criado uma central de crise, onde o prefeito Mário já se reuniu 2 vezes. E nós tratamos com algumas empresas que cederam alguns donativos, EPIs, matéria de higiene pessoal, e a gente está apresentando isso. Referente à limpeza, é muito complicada qualquer ajuda, até por não ter o conhecimento e a praticidade da coisa. Mas o município está atuando, está fazendo a limpeza. Eu acredito que com mais aí 2 semanas, você não vê aquele calçadão todo repleto de barro. 1 semana e meia, na verdade, é só estirar. Tem uma previsão de chuva para domingo, 20 milímetros. Isso prejudica bastante. Existem diversas localidades que nós ainda não conseguimos adentrar. Isso é fato. Quando a gente coloca informação, desculpa interromper, tá limpando aqui o calçadão, tá? Mas e o bairro e tal? Há uma prioridade não, né? Tá sendo feito de maneira coordenada em toda a cidade. Estão sendo executadas. Não há privilégios em relação à limpeza. Não há privilégio nenhum, nem prioridades referente a isso. Na sexta-feira, no ocorrido, a gente estava saindo dali, a gente desobstruiu o acesso à Ponte Nova e nós estávamos indo para frente do Vilela, que estava um congestionamento enorme. Quando a gente chega na Princesa Isabel, em frente à catedral ali, à igreja, Johnny, tinha quase 10 centímetros de lama. Foram 3 caçambas de lama que saiu. Eu falei, rapaz, não tem condição da gente ir para lá e deixar isso aqui desse jeito. Vamos finalizar. Estou explicando isso para mostrar que não tem prioridade. Sim. É onde a gente passa, tá vendo a problemática, vamos solucionar. E assim é o que a gente está empregado e tentando desenvolver. Esse cadastramento das pessoas, das famílias, que a Defesa Civil faz, a Secretaria de Assistência Social, funciona? Porque a minha preocupação a ajuda chega realmente a quem está precisando, que de repente tem um senhorzinho lá que não sabe nem onde pedir ajuda. Chega. Exatamente. E há uma comunicação do governo com as ONGs? Não, eu ia falar que fora que também tem pessoas que se aproveitam da situação, né? Existe. Esses líderes de bairros, por exemplo, comunitários, fazem o papel, funciona bem, e há essa comunicação com as ONGs? Positivo. Como é que isso aconteceu? A equipe da Secretaria do Social foi a campo, cadastrou algumas casas, cadastrou os serviços, os donativos a serem entregues. Montaram alguns gabinetes e comitês para fazer essa entrega de donativo. Referente à questão das ONGs, nós temos Regis, que está coordenando um comitê de crise, e ele está tratando com algumas ONGs. Eu não sei como ficou, se eu não me engano, os Amigos dos Amigos, e se eu não me engano, o GAP. Eu não sei como está no decorrer disso,
mas estava fazendo essa relação. É um trabalho coordenado, né? Extremamente, uma verdadeira operação de guerra nós E montamos. essa participação das ONGs é fundamental. É né? fundamental. Fundamental, ajuda e contribui bastante. Me diga uma coisa, o governador ficou de visitar aqui a BA-001 para tratar a questão desses acidentes. Tem alguma previsão sobre isso? Como é que tá lá? Bom, a questão da BA-001... Porque eu acho injusto ficar conhecido. Eu nem, quando a gente coloca notícia, a gente não trata como rodovia da morte, não. Acho muito pejorativo, muito É feio. demais. Mas, até assim, em preservar as famílias que ali se perderam. Eu acho exagerado, é de um sensacionalismo muito grande. Mas alguma coisa está acontecendo ali, porque... Será que é só imprudência Muito mesmo? acidente. Porque de repente pode ser só imprudência e paciência. Né? Existe a questão da faixa elevada, a necessidade? Existe. O processo já foi startado, está em trâmite de licitação. Isso é fato. O município perdeu o time ou não, enfim. Como também existe a questão do ponto de ônibus, é um outro processo que já está em licitação. Ponto. A coisa pública é burocrática, é complicada. Não é falta de empenho, tenho a certeza disso. Por quê? Não é possível que o prefeito passe por ali todo dia e não saiba da necessidade. Sabe, cobra diariamente, constante. Toda vez que tem a questão de um óbito ali, um acidente, é feito algumas reuniões para tratar sobre o assunto. Se destrava daqui, puxa de lá, o processo está saindo. Agora, Johnny, também existe uma questão de imprudência. Em respeito às famílias que ali se perderam, nós temos a questão da moça que se perdeu a vida, né? Da adolescente, da estudante, que ali foi imprudência enorme do motorista. Mas, enfim, eu estou aqui para comentar sobre isso. Mas o que acontece? Existe alguma questão de altas velocidades? Existe alguma questão de pessoas não respeitarem a faixa de pedestre? E existe a pessoa que respeita a faixa de pedestre. Infelizmente, existe uma imprudência que acaba ocasionando, sabe? É um conglomerado de ações falhas que se existe e que, infelizmente, acontecem esses fatos. E as pessoas sempre tentam arrumar um jeito de culpar o outro, mas na realidade é a própria pessoa. Por exemplo, se a prefeitura agora, né, os órgãos do governo chegam lá e decidem, olha, não, nós vamos ter que melhorar isso aqui de algum jeito, vamos dar um jeito de colocar uns pardais aqui, aí o pessoal vai olhar e vai dizer o quê? Olha, estão querendo pegar o dinheiro do povo, mas na realidade falta o quê? Consciência das pessoas. Vai ter situação que quando botar a faixa elevada ali, gente, o carro vai levantar voo. É verdade. É fato. O carro vai levantar. Se a faixa elevada acontece aquilo, quando botar a faixa elevada, eu sei que alguns motoristas vão ter o resguardo e vão preservar vidas. Fato. Mas tem algumas dezenas que vão levantar voo. Mas aí vai ficar explícito que é imprudência, porque o ideal é que o governo tome todas as medidas possíveis para que não deixe brecha. Olha, não, Exato. não é por falta de Exatamente. atenção, né? Não, mas aí, como eu tô falando, quando mexe no bolso da pessoa, ela fica mais esperta, né? Certo. Então aí se a prefeitura, né, não, vamos ter que solucionar Ali isso não- aqui, ali não não tem tá dando radares, né? certo. Ali uma PA, o Estado que presta a manutenção, não foi passado ainda ao município. No entanto, o prefeito Mário sabe da contrapartida em executar os pontos de ônibus e algumas faixas elevadas. Maravilha, eu estou satisfeito com os esclarecimentos. Mais alguma coisa a acrescentar, Jamil? Não, muito Deixa legal. uma mensagem para a população aí. Johnny, eu busquei o Ilhéus Eventos aqui na sua pessoa para que eu pudesse apresentar as ações que o município estava fazendo. O bate-papo foi maravilhoso. Eu estive presente no primeiro momento do raiar do dia, em campo. Eu sou filho de Ilhéus, muitas pessoas me conhecem. Muita gente me viu em rua, que nem um louco, na verdade. A doação do governo existe. O prefeito Mário ligou 5 e pouca da manhã pedindo para todos irem para a rua. O governo, eu elenquei aqui quase 10 frentes de serviço simultâneas que foram executadas nos primeiros dias, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Essas equipes ainda estavam em campo. Hoje, esses serviços ainda estão em campo, essa é a verdade. Elenquei outras demandas que nós estamos buscando, referente a buscar recursos para robustecer isso e, em um serviço de longo tempo, buscar projetos para a construção nos altos e ressanar algumas situações de alagamento dos bairros.
Sabemos que algumas áreas ainda não foram atendidas, mas o cenário, como eu falei, estou falando em todos os locais, não é um cenário caótico, é um cenário de guerra, mas o atendimento está sendo feito e quem já foi atendido pode falar por essas ações. Certo? Maravilha, secretário, muito obrigado. A gente recebeu informação agora que o Viva Ilhéus foi cancelado. O prefeito Mário Alexandre publicou o vídeo nas redes sociais. Nossa. Vai dar o que falar, né? Porque Vai. muita gente estava reclamando. Vai fazer festa enquanto a cidade está nesse momento? É verdade. Já publicou? Já está publicado. Eita. Fato. O prefeito publicou o vídeo agora no Instagram do município, já saiu a matéria também no Ilhéus Eventos. E já está veiculado também no portal da A prefeitura. mensagem não para de chegar aqui no celular. Oficialmente cancelado o Viva Ilhéus. Gemima, tá dando start, né? Estaremos aqui agora Sim, nós semanalmente trazendo aí toda quinta-feira com um candidato um convidado. Rodaremos os mais diversos assuntos, entrevistas exclusivas, conteúdo enriquecedor aí. Sim, Falaremos de um uma pouco maneira sobre mais tudo. divertida. Mais dinâmica. Como sempre aqui, ó. Jones é o técnico e eu sou o povão. Eu tô aqui para fazer a pergunta. ótima que a aí, galera Mas quer mantendo saber. sempre a qualidade dos Com eventos, né? certeza, sempre. Eu acredito que vai alcançar um público e uma seleção aí de pessoas que ajudam a discutir e a buscar melhoria para a cidade. Eu estou disponível todos os dias da semana, se você precisar, porque essa ferramenta vai nos ajudar bastante a ter ciência de algumas problemáticas e desmistificar outras que acabam, às vezes, que se esvadindo aí Não, com na rede certeza. E aproximar, Até eu fiquei né? sabendo hoje de um monte de coisa aí que a prefeitura tá fazendo que eu não sabia. Não é A verdade? ideia é Não é só aproximar, né? eu. Muita gente agora vai ficar sabendo também. Com certeza. Gente, obrigado. Até a próxima. Ilhéus Eventos. Há 15 anos todo mundo se encontra aqui. Tchau, tchau.